Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou a professora Isabel e a aula de hoje é de número 40, falando sobre o planejamento e produção do gênero entrevista. Nesse momento, a gente vai aproveitar para complementar alguma informação da aula anterior, o que faltou a gente poder passar para vocês, e vamos relembrar o que foi dito também. Recapitulando, estudamos na aula anterior o gênero textual entrevista, que é um gênero textual com função informativa, mas também difunde conhecimento e forma opinião. É um texto marcado pela oralidade e mescla a linguagem formal e informal. Veiculada pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio. É produzida pela interação entre duas pessoas, o entrevistador, quem faz as perguntas, e o entrevistado, quem responde. E pode ser usado para dar consistência a outro texto, ou então para conhecer o trabalho de outra pessoa. Estrutura de uma entrevista. Olha só, gente. Ela tem a estrutura de manchete ou título, apresentação e perguntas e respostas. Sobre a manchete e título, deve despertar interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa ou pergunta interessante. Na apresentação, vai ser o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto abordado. Perguntas e respostas. Basicamente, é a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Observe o exemplo de um trecho de uma entrevista da revista Veja, com uma jornalista americana que fala do consumismo juvenil, e perceba essa estrutura. Nós temos aí, vai ter logo o título numa entrevista, o problema não é comprar. Em seguida, nós vamos ter a apresentação, que é a forma de chamar a atenção, né, de quem vai assistir a entrevista. A jornalista americana Alissa Quart, autora de um livro sobre hábitos de compra dos adolescentes, fala do consumismo juvenil. E nessa outra parte, né, já começa as perguntas e respostas. A revista Veja, né, já pergunta: o jovem é consumista? E a Alissa Quart responde: todo mundo é consumista, em maior ou menor grau, adultos ou adolescentes. Em 2001, os jovens gastaram 150 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em média, o adolescente americano gasta 60 dólares por semana do próprio dinheiro. Apenas 56% desse valor vem da mesada dos pais. O restante ele ganha sozinho, normalmente trabalhando em empregos em meio período. E a revista Veja continua: por que os jovens estão comprando produtos de luxo? E ela responde: porque nos últimos anos as empresas adotam a estratégia de direcionar esses produtos para os jovens. Esse avanço foi influenciado pelo estilo de vida dos astros do rap e do hip hop, que valorizam esses produtos em sua música e em sua vida pessoal. Marcas caras como Louis Vuitton tornaram-se símbolos da cultura popular. O interesse por esses símbolos de status também cresceu bastante entre os adultos e entre seus filhos. Aí nós chegamos a essa parte. Vamos produzir? Na aula anterior, você observou a imagem de algumas pessoas que muito contribuíram para o esporte brasileiro, na modalidade que praticam ou que praticaram. Conheceu também uma entrevista com a jogadora de futebol Marta feita pelo entrevistador Fernando Fernandes. E aí ele conversou bastante coisa com ela. Agora é sua vez. Veja a proposta de produção. Você vai escolher um profissional que se dedica e contribui muito para a profissão que ele atua. Pode ser qualquer profissão. E, para facilitar o seu trabalho, o entrevistado pode ser alguém da sua família, ou amigos, vizinhos, etc. Procure colher relatos de casos de antes e depois dela abraçar a profissão, e momentos marcantes que já viveu desempenhando essa função. Antes de produzir, é necessário planejar as condições de produção do texto. O que é preciso, então? Saber o que vou escrever, para quem vou escrever, para que vou escrever e onde o texto irá circular. Para produzir uma entrevista, esteja atento, né, à sua estruturação. Escolha do tema. Lembre-se de que uma entrevista pode ser um texto que você pode utilizar para dar consistência a um outro trabalho,
ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. A sua entrevista segue a segunda opção, ou seja, seu texto terá o objetivo de conhecer melhor a vida e o trabalho de alguém. Elaboração de roteiro. Feito a escolha do tema e o entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, ao saber qual a profissão de quem você vai entrevistar, pesquise e estude sobre essa profissão, pois podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistado. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas e cuidado para que não fique muito longo. O título. Coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo delimitado, o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Faça, após o título, uma introdução, que pode ser curta, mas que informe o leitor que será discutido na entrevista sobre a vida e profissão do entrevistado. Apresente também o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Escrita. Você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Para a elaboração do texto, lembre-se de contemplar a introdução com uma breve biografia do entrevistado. Os turnos de fala, com distinção entre as vozes do entrevistador e o entrevistado, como elementos acessórios, mas bastante recorrentes na entrevista. Podemos citar fotos, normalmente do entrevistado, frases em destaque, geralmente entre aspas, e com passagens que o autor da entrevista julgou mais relevante. Então, chegamos aí na parte da revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. Esse texto ele precisa apresentar coerência e coesão. Releia seu texto e verifique alguns detalhes. A grafia e a pontuação estão corretas? É importante você ver como está essa grafia, ler, reler, para você fazer essa correção. Segundo ponto, aborda realmente o tema proposto? Então, você dá uma analisada para ver se está coerente, se não fugiu do tema que você vai abordar. Isso tudo também é muito importante. Está coerente e bem apresentado, claro, em seus objetivos? Você tem que observar se as palavras estão bem objetivas, se estão explicando realmente o assunto, que você está usando. Se elas são boas, ou você pode substituir certas palavras por outras, para melhorar. Também cumpre seu papel de informar o leitor ou a leitora sobre o profissional e o tema selecionado. É importante você saber se está cumprindo com o papel, se é uma entrevista realmente, se está seguindo o tema que foi abordado. Outra coisa, possui as partes propostas na estrutura do gênero entrevista? É importante você saber se seguiu passo a passo realmente uma entrevista, se tem o título, se tem a apresentação e depois as perguntas, tá? O título está atraindo atenção? É importante a gente observar isso para que seja mais importante o teu texto, para ele ser atrativo. Então, para a publicação da entrevista, combine com o professor. Como vai ser essa entrevista? Você vai publicar ele no blog da escola, postar no grupo de WhatsApp da turma, entre outras possibilidades. Você vai combinar para poder divulgar o seu trabalho, para muitas pessoas verem o que você produziu. Então, nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o site www.educ.ci.ac.gov.br. É um prazer estar com vocês. Obrigada pela sua participação.